Abra lá em Esther 4 e logo eu vou chamar a banda de volta para a gente ministrar junto. Abra lá em Esther 4, versículo 14, que diz assim, vamos ver que versão que ele colocou, corrigida, né? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como chegaste a esse reino? Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Quero te entregar, Senhor, esse momento em que o Senhor continua falando conosco. O Senhor está falando conosco desde que entramos aqui. Que essa palavra possa nos transformar, que essa palavra possa curar a nossa alma, que essa palavra possa renovar a nossa fé. A tua palavra tem poder, Senhor, para fazer o que médico nenhum pode, o que psicólogo nenhum pode, porque tu és a palavra. Usa minha vida, Pai, para que cada um de nós possamos sair daqui cheios da tua presença, e que essa palavra possa mudar cada vez mais a nossa vida e nos aproximar de ti, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Eu amo a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode fazer o que homem nenhum pode fazer, porque Jesus é a palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra. E eu chamei essa mensagem hoje, e que você foi chamado para fazer a diferença. Vira para alguém que está ao seu lado, fale para ela ou para ele: você foi chamado, foi chamada para fazer a diferença. Vira para alguém de trás, que acho que ela não percebeu ainda: você foi chamado para fazer a diferença. Glória a Deus. Todos nós nascemos através, né, da união de um homem e de uma mulher, mas que você possa saber de uma vez por todas que quem te desejou primeiro foi Deus. Deus, o Criador, te desejou. E nenhum ser humano nasce à toa, nem que viva horas. Talvez pode viver horas, talvez vive uma semana, 2 semanas, mas sempre tem o seu propósito e cumpre o seu propósito. Você sempre vai ouvir histórias, principalmente das pessoas que trabalham na área médica. Eu tenho um privilégio, né, de ter meu esposo médico. Eu tenho prima enfermeira de UTI, e sempre tem uma história. É sempre, quem sabe, um bebê que viveu 5 horas, mas por causa dessas 5 horas, várias enfermeiras começaram a rezar por ele, se voltaram a Deus. Quem era crente orou. Algum propósito aquela criança teve, até com poucas horas de vida. Então eu quero te dizer com muita autoridade: você tem um propósito na sua vida. Todos nós nascemos com um propósito. Ninguém nasce sem propósito. Não importa o quanto tempo essa pessoa viva na terra, Deus sempre vai usar você. Sempre vai te usar ou como um exemplo, sempre vai mover pessoas através da sua vida. Deus sempre vai usar você. E muitas vezes nós não nos sentimos capacitados, porque o inimigo, ele quer roubar de você a sua capacidade de cumprir o seu propósito na terra. O inimigo quer colocar diante das circunstâncias e dificuldades
na tua cabeça que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não tem as ferramentas certas, que você não tem o diploma certo, que você não tem o emprego certo, não tem um salário certo, mas eu quero te dizer com autoridade, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou e Deus vai te capacitar também para esse propósito em nome de Jesus. Quem aqui quer fazer parte de um propósito de Deus na sua vida, diga amém, aleluia. Porque seria muito vazio, pode aplaudir ao Senhor, seria muito vazio se nós vivêssemos apenas para os nossos sonhos, para os nossos propósitos terrenos. Seria muito vazio, muito pequeno, se nascêssemos apenas para cumprir os nossos sonhos, os nossos desejos terrenos, por coisas que perecem e são passageiras. Mas Deus tem um propósito. Aqui, a personagem que Deus inspirou a pastora para pôr como tema deste culto, Esther, ela era órfã, ela nasceu numa condição de uma pessoa que estava morando num país que não era dela. Ela foi criada por um parente, então ela não teve o privilégio de ter uma mãe que a ensinasse a se arrumar, a se vestir. Ela não teve o privilégio de ter um pai que a protegesse, um pai que estivesse ali nas horas que ela teve medo, nas horas que ela teve temor. Essa figura do pai protetor ela não teve, e ela teve que encontrar tudo isso nesse parente. Ela era uma órfã, para a sociedade, alguém que não significava nada, uma menina sem herança, uma menina sem pais, praticamente sem família, e vivendo num país que não era dela. Mas Deus olhou para aquela órfã, Deus olhou para aquela menina sem país, sem cidadania, olhou para aquela menina sem dinheiro, sem herança familiar. Ela olhou para ela e um dia ele disse: eu tenho um propósito na vida dessa menina, eu vou usar esta menina. Como ele olha para mim e para você hoje, eu não sei de onde você veio, eu sei de onde eu vim. Eu vim lá da Zona Sul, da CUPC, perto de Diadema, de uma rua sem asfalto, uma casa que quando chovia mais dentro do que fora. O meu pai começou humilde, minha mãe também, trabalhou de faxineira. Eu sei de onde eu vim e eu não me desviei, porque um dia eu entendi para onde Deus iria me levar, e hoje eu quero te incentivar. Deus quer te usar, não importa de onde você veio, não importa onde você está hoje, Ele é poderoso para te levantar para um grande propósito, para a eternidade. Se você crê, toma posse, aplauda o Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença na tua casa, na tua família. Você foi chamado para fazer a diferença na sociedade, onde você trabalha, onde você estuda. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu entendi muito jovem, e eu entreguei a minha vida para Jesus muito jovem. Eu entendi que meu pai, mesmo sendo presbítero de uma igreja, minha mãe, mesmo sendo do coral, do grupo de oração das irmãs, eles não iriam me levar para o céu. E eu entendi muito cedo, e entreguei a minha vida para Jesus. E eu sou de uma época em que hoje é chique ser gospel, né? Hoje é chique ser crente. Eu sou de uma época em que era uma vergonha, onde as pessoas realmente tiravam sarro de você, onde as pessoas realmente elas te apartavam das turminhas. E era um tempo assim difícil, mas era um tempo em que também as pessoas, quando elas viam em você uma diferença, elas tinham uma confiança. E eu lembro uma vez que eu estava na escola, e uma amiga minha, que eu gostava muito, a gente até nasceu no mesmo dia, e um dia ela estava com muita dor de estômago, e na hora veio uma ousadia do Espírito sobre mim, e eu falei para ela: vamos lá no banheiro que eu vou orar por você.
E aí eu fui no banheiro, ainda meio tímida, meio com medo, mas eu fui, coloquei a mão sobre o estômago dela, orei, e na hora ela ficou boa. Ela falou: nossa, estou sentindo uma paz, estou sentindo, meu Deus, que coisa estranha, que coisa diferente, Soraya. Nossa, você é esquisita mesmo. É assim, né? Mas eu sei que nada do que eu fiz, do que eu falei foi em vão, né? O Senhor está lá, foram sementes que eu deixei lá. Então, hoje, Deus tem colocado os servos dele em momentos cruciais da sociedade. Hoje, novamente, nós temos que nos levantar para realmente não abrir mão de princípios cristãos, não abrir mão de princípios de Deus. E o Senhor tem te chamado para fazer a diferença nesse tempo mesmo. Eu quero falar com você, mulher. Se você já ouviu, pode ser até da boca da sua própria mãe: é muito difícil ser mulher nos dias de hoje. Eu quero quebrar essa palavra, porque Deus te chamou para ser uma mulher em tempos como esse. Esther ouviu essa frase, e eu vou repetir várias vezes essa frase nesta mensagem: Deus te fez nascer mulher, sim, em tempos como esse, porque Deus vai te usar como mulher de Deus para curar a sociedade, para curar o seu lar, para curar as suas amigas. Aonde quer que você esteja, se você for casada ou solteira, Deus vai te usar. Deus te levantou como homem nesta sociedade. Talvez você ouviu seu pai, sua mãe, algum avô falar: homem sofre, homem tem que sofrer, homem não pode chorar, homem é isso e aquilo. Mas Deus te chamou como homem para esse tempo, para que você possa ser o cabeça da tua família. Se você é casado, você solteiro, para que você possa cuidar das coisas de Deus, porque o apóstolo fala: o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado e a mulher casada cuida da sua família. É para um tempo como esse que o Senhor te levanta, igreja Macários. Um tempo, quem sabe você já pensou na sua mente: que tempo difícil. Olha, eu quero te dizer, pode ser difícil, mas não será impossível, porque tudo é possível aquele que crê. Difícil é. Lindo esse testemunho que a pastora deu sobre mim, mas eu passo lutas como qualquer outra pessoa, passo lutas em todas as áreas da minha vida, mas eu escolhi entender que mesmo que seja difícil, não é impossível dar um bom testemunho de mulher cristã, não é impossível dar um bom testemunho de esposa, de mãe. Eu passo pelas mesmas tentações que qualquer outra mulher, mas eu escolhi dizer para mim mesma: é possível em Deus, eu posso todas as coisas, em Deus tudo eu posso, naquele que me fortalece. Você pode aplaudir a palavra, você pode tudo. Deus chamou uma órfã para uma grande missão, e Deus está te chamando também para uma grande missão, para fazer a diferença. Então, em primeiro lugar, não deixa teu passado determinar o teu futuro. O fato de Esther ser órfã não atrapalhou o agir de Deus na vida dela. Tem gente que me desculpa, tem pessoas que foram traídas há 30 anos e estão chorando ainda. Tem pessoas que sofreram há 40, 50 anos e ainda: é que eu sofri, é que eu fui traída. Irmã, meu irmão, em nome de Jesus, levanta dessa dor. O passado não tem nada a ver com o teu futuro. Já passou, Deus está no teu futuro, e Deus tem grandes coisas ainda para você. Passa por cima dessa dor e recebe o novo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, levanta.
Se Jesus ficasse pensando: eu fui levei chibatada, eu fui cuspido, ele ia estar lá no túmulo até hoje. Mas ele aceitou a morte de cruz. Ele olhou para Deus: por que me desamparastes? Meu pecado e o seu pecado eram tão feios que Deus não olhou para o seu próprio filho, mas ele enfrentou com coragem aquela dor, aquela vergonha. Jesus enfrentou. Naquele momento ele era Deus, mas ele era homem também. Mas ele deixou a parte divina vencer. Ele deixou o divino que estava dentro dele vencer todas as coisas. Ele levou as maldições. A minha maldição hereditária, a sua. Até hoje você está falando de maldição hereditária. Jesus já levou na cruz. Quebra isso na tua vida em nome de Jesus. Quebra isso na tua vida e para de repetir os comportamentos do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu bisavô. Porque quem repete é você. Ninguém pega na tua mão e faz o que você está fazendo. Ninguém pega a tua boca e fala o que você está falando. É você que está repetindo os padrões. Então quebra esses padrões antigos, porque Jesus já levou a maldição na cruz. E faça tudo novo na tua vida. Muda a tua boca, muda o teu comportamento, muda o teu olhar, muda. Esther, quando ouviu o convite do rei, eu não vou contar a história aqui, a maioria conhece. Você que não conhece, convido você a ler esse livro de Esther, é maravilhoso. Então Esther, uma órfã, e todas as moças daquela região foram convocadas para participar de um concurso de beleza, para o rei escolher a sua rainha. E ela poderia ter pensado assim: não, eu não vou porque eu sou órfã, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela não deixou o passado dela determinar o seu futuro. O seu tio deu um conselho para ela: olha, vamos te chamar pelo seu nome persa. Você não vai usar o teu nome hebreu. O teu nome persa é Esther. E você levanta a cabeça. Vamos passar por cima desse passado. E você vai entrar nesse concurso sim. Quantas oportunidades nós perdemos por causa de dores do passado? Quantas oportunidades você já perdeu porque você se julgou que não era capaz por causa de algo do passado, por causa de uma dor do passado, por causa de uma marca do passado? Mas em nome de Jesus, teu passado não pode determinar o teu futuro. Passa por cima do teu passado. Deus vai te capacitar, porque Ele te chamou para fazer a diferença. Esther foi, mesmo sendo órfã, mesmo sendo ali, estando num país onde ela estava, exilada, ela foi para aquele concurso de beleza. Ela passou por cima do seu passado. Ela não deixou o passado determinar o futuro dela. E ela entrou naquele concurso. Em nome de Jesus, Deus está no teu futuro te esperando com promessas. Não tenha medo do teu futuro. Não tenha dúvidas a respeito do teu futuro. O teu futuro está nas mãos do Senhor. E se está nas mãos dEle, só tem o melhor te esperando. Em nome de Jesus. E quando ela entra ali, naquele concurso de beleza, ela vai passar por um tratamento. Em segundo lugar, para você fazer a diferença, não evite o tratamento do Espírito Santo na tua vida. Você e eu precisamos ser tratados, preparados para fazer a diferença. Ela teve que passar por tratamentos,
tratamentos com óleos especiais. Nós sabemos que o óleo representa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te tratar. É só o Espírito Santo que pode nos convencer. É só o Espírito Santo que pode nos mudar. O Espírito Santo, ele quer fazer uma obra na tua vida, mas você tem que permitir essa transformação. O Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, tem os frutos do Espírito, frutos que eles agem desde a nossa mente racional até dentro da nossa alma, e conforme você vai dando oportunidade para o Espírito trabalhar, isso vai transformando a tua vida. Eu, por exemplo, o Senhor, Ele tem usado muito o Espírito Santo para me tratar, desde que eu casei, que comecei a assumir responsabilidades na minha paciência. Então muitas vezes Deus vai te dar situações difíceis para você enfrentar, para você ter o fruto do Espírito da paciência, para você ter o fruto do Espírito do amor. O amor não é um sentimento, o amor é um fruto do Espírito. O amor é uma decisão. Quando você decide amar, é o Espírito Santo, você dando oportunidade para o Espírito Santo colocar amor no teu coração. Então, repita comigo assim: eu vou deixar o Espírito Santo me tratar. Eu vou deixar o Espírito Santo me transformar, para que eu possa fazer a diferença, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo possa completar a obra na sua vida. Sabe, é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida de quem você está orando. Muitas vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. Você não vai conseguir fazer o trabalho do Espírito Santo. O que você pode fazer é orar, e é o Espírito Santo que vai fazer. Ele tem poder para fazer, confia. Ele tem poder para fazer, e Ele vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, Esther estava ali, preparada, e a palavra de Deus diz que a pessoa que foi designada, pelo palácio para cuidar das candidatas, quando olhou para Esther, a Bíblia diz que Esther, ela teve uma graça especial diante dos olhos dessa pessoa. Então, muitas vezes, essa é a parte de Deus. A sua parte é se posicionar, a sua parte é se levantar, a sua parte é deixar o Espírito Santo te tratar, a sua parte é se preparar, e a parte de Deus é colocar a graça dele sobre você. E tinha uma graça especial sobre Esther, e Esther foi escolhida como a rainha. Esther foi escolhida aqui para reinar, juntamente com seu esposo naquela nação. Então, não se preocupe, a parte de Deus Ele vai fazer, e a sua parte você vai fazer. Quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. A parte difícil é a parte de Deus, pode ter certeza disso. A parte do impossível é a parte de Deus, a parte do possível é a sua parte. Deus te chamou para fazer a diferença. E aí Esther, ela está pensando que realmente o propósito da vida dela era esse, ela ser a esposa, daquele rei, ela ser aquela rainha linda, maravilhosa, com roupas lindas, poderosas. E de repente aparece uma crise terrível no meio do seu povo, do povo judeu. O povo judeu começa a correr perigo. O povo judeu estava ali rendido, aos poderes, à vaidade, daquele general. E o seu tio um dia chega para ela e alerta ela sobre isso. E ele fala para ela esse versículo que nós lemos. Olha, e o que ele fala, gente, é muito duro. É muito duro, e eu quero que você entenda que essa palavra ainda é para os dias de hoje.
ele fala algo muito duro para Esther, e essa palavra ainda é para os dias de hoje, porque ele diz assim: se você se calar, Deus pode levantar outro. Se você se esquivar, Deus pode levantar outro. Eu quero te dizer que Deus te chamou para fazer a diferença, mas Ele não depende de você. Ele não depende de você. Porque se você disser não hoje, você é livre para dizer não. Deus vai levantar outra pessoa. Mas nessa noite eu quero te incentivar a erguer a sua mão direita e dizer: usa-me, Senhor. Eu quero ser usado. Aleluia. Porque é glorioso quando Deus te usa, quando Deus te levanta. Você entende que não é a tua força, não é a tua sabedoria, não é a tua capacidade, é Ele que age por você. Aleluia. Quantos vão dizer aqui: olha para mim, Senhor, me usa, eis-me aqui, me escolhe. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode ficar aí no banco a vida inteira até Jesus voltar, você não vai perder a salvação por isso, mas você vai perder a experiência de como é glorioso ser usado por Deus. Como é glorioso ser usado por Deus. Você vai perder a experiência de como é glorioso ver milagres acontecerem diante dos seus olhos. Como é glorioso ser instrumento de salvação na vida do teu próximo. Como é glorioso ser usado e servir a Deus. Eu quero te incentivar hoje a se candidatar nesse time de Deus e falar: escolhe eu, Senhor. Repete comigo assim: escolhe eu, Jesus, me escolhe. Aleluia. Porque Ele quer que você viva todos os propósitos na sua vida. E Esther foi ali desafiada, e ali ela foi desafiada a revelar a sua verdadeira identidade, porque até então o seu esposo não sabia. E o seu parente, seu tio, ele acabou falando para ela: uma hora vão descobrir que você é judia também. E talvez você não vai ser livre também dessa perseguição. Então, quem sabe Deus não te colocou nessa posição para que você pudesse ser usada para libertar o seu povo. E eu pergunto para você hoje: quem sabe essa saúde que você tem hoje não é para Deus usar a tua vida para levar saúde para quem não tem? Quem sabe essa família que Deus te deu não é uma família que Deus quer usar para abençoar aqueles que não têm família? Quem sabe você não precisa ter muita coisa, você só precisa dizer sim, porque o que nós precisamos para fazer a diferença é a presença de Deus. E essa presença, ela já está em você. Essa presença, quando você se entrega para Ele, ela já anda com você 24 horas por dia. Você não precisa ter $1 milhão na sua conta para Deus te usar para levar uma cesta básica para alguém. Quem sabe Deus não te deu esse emprego para que você tivesse esse salário para ajudar, às vezes com uma condução, para alguém que está precisando. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou na posição que você está, para poder abençoar alguém que está precisando. Aleluia. Me escolhe, Deus. Então Esther foi desafiada, e aí ela entendeu a sua responsabilidade, e ela entendeu que o propósito que Deus tinha para a vida dela
que Deus tinha chamado ela para fazer a diferença. Não era porque a beleza dela era uma beleza que se destacava entre as outras. Não é porque ela venceu um concurso. Não é porque o closet dela devia ser maravilhoso. Não. Ela entendeu que Deus ia usar a fraqueza dela para fazer uma grande obra. Deus pode te usar na sua fraqueza para que você possa fazer uma grande obra. Sabe aquele verso que Paulo fala? Quando eu estou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu entendi esse verso quando eu estava em depressão pela morte da minha mãe, e eu dizia: Deus, como? Em primeiro lugar, o Senhor levou a minha mãe, uma serva de Deus, uma mulher de oração. E porque eu estou em depressão, eu sou crente, eu conheço a palavra. Mas Deus hoje usa a minha fraqueza para curar muitas pessoas. Porque eu saí daquele fundo do poço. Eu não queria mais cantar, eu não queria mais ministrar. Mas o Senhor me tirou daquele fundo do poço. E quem sabe, Deus, Ele vai usar essa dor que você está sentindo hoje, esse problema que você está enfrentando hoje, essa dificuldade que você chora hoje. Deus vai usar como um grande testemunho para levar cura para aqueles que estão sentindo dor, para levar cura para aqueles que estão passando por dificuldades. Deus vai usar esta fraqueza para uma grande obra. A fraqueza de Esther qual que era, pastora? A fraqueza de Esther era ser judia. O povo dela estava sendo perseguido e ela fazia parte disso. Mas foi por causa disso que Deus a usou para levar libertação para o seu povo. Naquele momento, ela percebeu, e eu quero deixar aqui para você, que você nunca abra mão das armas espirituais que o Senhor tem colocado para a igreja, que é o jejum e a oração. Parece que são coisas tão comuns, parece que é tão comum você ouvir que alguém está passando por luta e você fala assim: ah, é só oração, viu? Parece que é algo tão comum, mas nós não podemos perder a essência do que é oração e jejum. Oração é a arma mais poderosa que a igreja tem na terra. Jejum e oração são armas poderosas. Jesus disse: essa casta de demônio, ela só vai sair com jejum e oração. Aleluia. Aquilo que você não consegue no mundo natural, você vai atingir no mundo espiritual através do jejum e oração. Jejum e oração não saíram de moda. Jejum e oração é uma realidade. Porque quando eu jejuo, quando eu oro e quando eu adoro, eu trago o céu para a terra. Quando você ora, quando você adora, você está tocando o céu com a sua ação natural, que é de cantar, de louvar, de adorar, de fazer um jejum. E quando o natural toca a terra, o sobrenatural desce e o milagre acontece. Foi assim que Esther venceu, e você vai vencer também. Ela colocou todos em jejum e oração. O seu tio se vestiu com vestimentas de saco. Ele se humilhou diante do Senhor. E quando ele estava condenado à morte, através de jejum e oração, Deus fez algo incrível, que é uma das coisas mais lindas que eu acho nesta história. Numa madrugada, Deus fez o rei lembrar, perdeu o sono, e ele foi ler um livro lá, tipo um livro de registros, e de repente ele achou o nome
do tio de Esther, que estava condenado à morte. Ele seria um dos primeiros judeus que iria ser morto, e depois todos iriam ser perseguidos. E ele encontra ali, e Deus traz a memória daquele rei. Peraí, um dia essa pessoa, ela fez um bem para mim. Não vou entrar nos detalhes da história, você vai ler, você vai ficar curioso. Você vai ler o livro de Esther. Quem vai ler o livro de Esther essa semana? E Deus mudou naquela madrugada o cativeiro de Mordecai. A forca que estava preparada para ele foi a forca que o seu inimigo foi enforcado. Meu Deus! Ele ganhou vestes novas e um anel no dedo, porque Deus trouxe a memória do rei. E Deus vai trazer a memória de pessoas aqui. Você está precisando que alguém lembre de você. Você está precisando. O Espírito Santo manda eu dizer para você: Deus vai colocar o teu nome diante de questões da justiça. Deus vai tirar assim, ó, o papel lá de baixo e pôr aqui, ó, e vão olhar: ah, eu vou assinar esse daqui. Se prepara em nome de Jesus. Nós vamos ter testemunhos assim, viu, pastor? Deus vai fazer com que pessoas de autoridade lembrem do seu nome e abram oportunidades para você. Jejua, ora, aplauda a mesa ao Senhor. Não desista. Deus muda o mundo natural quando você guerreia no espiritual. Deus mudou, e através daquilo Deus deu uma ideia para Esther. Deus vai te dar ideias enquanto você ora e jejua, enquanto você adora, enquanto você fica chorando na cama, reclamando, murmurando, fofocando, contando a sua vida para todo mundo. O espiritual não vai agir. O espiritual só responde com armas espirituais. O mundo natural responde com coisas naturais, mas o mundo espiritual responde com armas sobrenaturais e espirituais. Então, quando você começar a jejuar e orar, aleluia, Deus vai pôr ideias na tua cabeça. Deus vai dar ideias para você. Deus vai dar criatividade para o seu negócio. Deus vai dar ideias como você gerir a sua família, os seus filhos, como você enfrentar essa luta, essa dificuldade. Deus vai dar ideias em todas as áreas que você estiver com necessidade. Deus deu uma ideia para Esther. Deus deu uma ideia para Esther. E Esther vai lá e desenvolve aquela ideia que é do banquete. E ela agrada tanto o seu esposo, que ele chega para ela e fala para ela: o que você quer que eu te dê? Pode pedir. Se você me pedir até metade do reino, eu dou para você. Aleluia, aleluia. Armas poderosas, jejum e oração. O jejum e oração muda sentenças. Mudou a sentença de morte da vida do seu tio. Jejum e oração faz com que pessoas em nível de autoridade lembrem do seu nome, e pessoas em nível de autoridade liberem bênçãos materiais para você. E naquele momento Esther teve a oportunidade de dizer: eu quero que o meu povo seja livre. Eu quero que o meu povo tenha liberdade para lutar pelas suas terras. Eu quero que o meu povo tenha liberdade para lutar pela sua própria vida. E assim aconteceu. E Deus fez algo tremendo, que até hoje, para você que não sabe, até nos dias de hoje, os judeus comemoram esse dia, o dia em que o rei assinou a lei, em que deu liberdade para os judeus naquele reino da Pérsia. Até hoje os judeus lembram e comemoram e fazem festa por causa desse dia. Ei, o que Deus vai fazer na tua vida, você vai comemorar.
lugar, vai ficar marcado na tua agenda. Você vai comemorar, vai ser motivo de festa, motivo de alegria. Aonde não tem festa, vai voltar a ter festa, vai voltar a ter comemoração, porque Deus vai agir em nós. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Essa rainha fez a diferença. E o Senhor te chama para fazer a diferença. Eu queria chamar a banda aqui para nós louvarmos. Não importa a situação, se é situação de perigo, de morte, de perseguição, não importa o deserto, Deus vai fazer um caminho no meio desse deserto. Deus vai dar uma solução, Deus vai dar uma ideia, Deus vai dar um projeto, Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma saída. Aonde não tem porta, Ele faz uma porta. Aleluia! Ele é poderoso, Ele é poderoso. Aleluia. Eu quero orar por você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Quem sabe você veio nesse culto a convite de alguém, mas ainda essa vida, essa realidade de viver essas experiências que estão na palavra de Deus não fazem parte da tua vida, do teu dia a dia. E eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Em Romanos diz que com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, com o coração você crê para herdar a vida eterna.